Já está no ar, Opa. está no ar já. Vamos esperar só alguns minutos aqui para que as pessoas possam começar a visualizar, como as pessoas vão entrando. Está no ar aqui, peraí aqui. As pessoas estão começando a entrar aqui. Só vou aguardar mais uns minutinhos só. Está compartilhando nas duas páginas, Carlos? Eu acho que sim. Tem que avisar o Marcel. Eu não Deixa, consegui avisar, porque como eu ia fazer pela minha, deu um defeito agora, que eu não consegui acessar nada aqui, porque o deixa meu só. WhatsApp, o meu WhatsApp saiu do computador, aquele aplicativo, daí eu não consegui instalar a tempo. Deixa só eu Agora, olhar. Espera que enquanto a gente não começa, espera um momentinho. tá. É. Amanda, o seu sobrenome é Marchioreto? Qual é a pronúncia? É Marquioreto. Hã? Marquioreto. Marchioreto. Tá. Marchioreto. Italiano também? Italiano também. É, deve ser. É uma mistura boa, mas o nome é italiano. É, eu vi, Amanda Marchioreto. Eles estão, vão cruzar nas duas páginas, estão só na página do deputado Carlos Janazzi também, E no será YouTube. transmitido no YouTube. Ótimo. Ah, Só aguardar um minutinho só. a Lisete não entrou ainda, né? Ainda não. Ela deve estar entrando. Só um probleminha técnico aqui para as pessoas esperarem só uns minutinhos só. Nós tivemos um problema técnico aqui com a plataforma, então requer só mais uns minutinhos. Espero que se peça um pouquinho de paciência de todos. Nós teremos um grande debate aqui. É. Problema técnico todo mundo tem, até a Rede Globo tem, a Globo News toda hora cai, a CNN, já vi cada defeito, então nós estamos perdoados, Aí, estamos perdoados. aí, já está nas duas páginas, já está nas duas páginas. Agora sim, agora estabilizou. Acho que já podemos começando, viu? Amanda, Maria e Carlos, já podemos começar aqui com o nosso encontro dessa noite. Posso então abrir, Celso? Pode abrir, Carlos. Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui a nossa roda de conversa ou a nossa live sobre um tema muito importante, principalmente agora, quando se debate a precipitada e inoportuna reabertura das escolas, que é a questão da superlotação de salas. Inclusive, é uma das preocupações tanto da Organização Mundial da Saúde como da ONU, né? Eles já apresentaram essa preocupação. E é uma luta que a gente tem travado historicamente no Brasil há muitos anos, uma luta histórica do magistério nacional, combater, acabar com a superlotação de salas, estipulando, né, um número máximo de alunos. Isso é fundamental. Eu quero primeiro agradecer ao vereador Celso Janazzi aqui pela parceria, por disponibilizar aí o seu mandato e a sua página, as suas redes sociais, para a live, para a roda de conversa e também para a luta que você tem travado aí na Câmara Municipal. Agradecer a Maria, que é
Conselho de Inclusão e ter feito um trabalho muito importante, uma militante da causa, né? Tem uma experiência, então ela vai participar hoje da nossa live como mãe de aluno, que ela entende, ela conhece, né? Nós estamos também com a professora Amanda, que também é mãe de aluno, ela vai participar como professora e como mãe desse tema da questão da superlotação de salas, né? Durante o processo de reabertura das escolas. Se a situação já era grave, Celso, nessa área, e a gente vinha fazendo esse combate, agora com a pandemia, né, mesmo que a gente volte com a reabertura das escolas, a gente não pode mais ter 40 alunos numa sala de aula, nem 35, nós temos que ter uma redução drástica de alunos por sala. E a nossa luta histórica sempre foi por 25 alunos no máximo em salas de aula, né? Principalmente na educação básica. Inclusive, nós já apresentamos projetos de lei. Me lembro, eu participei dos debates da aprovação da LDB em 1996. Nós tínhamos a participação da sociedade civil, dos profissionais da educação, e a nossa luta lá já era de 25 e 35 no máximo no ensino médio. Mas isso está desatualizado, porque isso foi em 96. Hoje as condições são outras, então tem que diminuir de 25 para baixo. Nem 35 é mais aceitável. E principalmente no pós-pandemia, porque você não pode mais ter salas com esse número de alunos. Você tem que ter uma reestruturação das escolas, da estrutura física, arquitetônica, você tem que ter ventilação nas escolas, arejamento, distanciamento, porque infelizmente o vírus veio para ficar, mesmo com a vacinação, mesmo com todos os avanços, é uma pandemia que ela veio para ficar, no sentido que a gente vai conviver por muitos anos com ela, então não será mais possível voltar para a escola que nós tínhamos antes do início da pandemia aqui no Brasil e no mundo. Então, uma das grandes lutas que a gente vai acelerar, porque nós já estávamos fazendo essa luta, porque a superlotação ela prejudica todo o processo pedagógico, ela é ruim para o aluno e é ruim para o professor, para a professora. Então, nesse sentido, Celso, nós apresentamos já projetos de lei. Eu já tinha apresentado, quando eu era vereador na Câmara Municipal, eu aprovei um projeto aí, em 2003, que limitava o número de alunos para toda a rede municipal, mas infelizmente ele foi vetado. Acreditem se quiser, a Marta Suplicy era prefeita, ela vetou meu projeto. Era um projeto que representava uma aspiração da rede municipal, ele foi vetado. Depois, como deputado, eu apresentei um projeto para a rede estadual, ele está pronto, desde 2007 esse projeto está pronto para ser votado, pronto no plenário, mas a base do governo tem segurado o projeto. Mas eu aprovei o outro, que virou lei, esse sim foi uma vitória, que virou a Lei 15.830, que limita o número de alunos em salas com matrículas de alunos com deficiência. Aí virou lei, a Lei 15.830. Esse projeto, essa lei é para a rede estadual de ensino, ela não pode ser aplicada nas redes municipais, só na rede estadual e na rede particular também, uma conquista importante. Então, se você tem um aluno com síndrome de Down numa sala, você só pode ter 20 alunos nessa sala, pela lei que nós aprovamos. Se você tem 2 alunos com algum tipo de deficiência, a sala só poderá ter 15 alunos e vai ter que ter um professor auxiliar. É o teor da lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Ela está em vigor, faz parte do ordenamento jurídico do Estado de São Paulo. E aí o vereador Celso Genazzi apresentou um projeto de lei, né, também em cima da nossa lei, e o projeto dele foi aprovado agora recentemente, aí com o Conselho de Inclusão, foi aprovado em primeira votação, com o mesmo teor, com o mesmo objetivo, né, de limitar o número por alunos. Inclusive, Celso, quando eu aprovei, a lei foi aprovada, virou lei 15.830, daí vários municípios ligaram na Assembleia Legislativa, até de outros estados, querendo cópia da lei, querendo apresentar. Não,
A lei é de domínio público. Por favor, apresentem aí nas câmaras municipais, apresentem nas assembleias legislativas e, por favor, aprovem, porque é importante, não tem, pode apresentar igual, não tem plágio. Fiquem tranquilos em relação a isso. Ó, só quero anunciar também, acabou de entrar aqui a nossa querida professora Lisete, professora da Universidade de São Paulo, né? Um símbolo de resistência da educação pública e de defesa dos profissionais da educação. Uma honra, Lisete, ter você aqui na nossa roda de conversa, que você vai fazer uma participação especial, né? Eu falei, é uma canja, né, que ela vai fazer aqui. E, Lisete, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui com a Amanda, que é professora, com a Maria, que é mãe de aluno, participa do Conselho de Inclusão lá da Câmara Municipal, e com o Celso, o vereador Celso Gianazzi. E Lisete, a Lisete, gente, foi minha professora na pós-graduação na USP, tive aula com ela em 92, em 93. Ela fez minha cabeça em vários sentidos, inclusive não só do ponto de vista educacional e político, mas também, eu nunca vou me esquecer que ela na verdade, me convenceu a ser deputado estadual, porque eu queria ficar na Câmara Municipal, daí teve um momento que eu tinha que tomar a decisão, ela foi no aniversário dela, eu fui na casa dela e ela me embriagou e me fez tomar essa decisão de ir para a Assembleia Legislativa. Nunca vou me esquecer, Lisete, disso. Essa noite histórica do seu aniversário. Né? Só estávamos nós lá na sala da casa dela. Mas, Lisete, eu estava dizendo o seguinte, que você faz parte dessa história de luta contra a superlotação de salas, lá desde antes até da aprovação da LDB, do Fórum Nacional em Defesa da Educação, lutando para que houvesse um número máximo de alunos por sala, que infelizmente isso não foi aprovado na LDB. A LDB, no artigo 25, deixa isso solto, na verdade, encaminha essa responsabilidade para os sistemas de ensino. Daí nós perdemos essa batalha no plano federal, na LDB. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você vê essa questão de superlotação de salas de aula com 45, 50 alunos, até mesmo 35 é muito no momento atual. E imagine agora, voltando, quando as escolas forem reabertas o ano que vem, né, no pós-pandemia, não dá mais, porque você tem que ter arejamento, distanciamento, ventilação das escolas, então não tem nem como ter 35 alunos mais numa escola a partir desse novo momento histórico. Então, vou passar a palavra direto para Lisete. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa, Celso e Carlos, porque eu acho que é um assunto que precisa ser debatido à exaustão, não é? Parabéns aqui a nossa mãe, a nossa querida professora, e eu confesso que é tão absurdo e é tão contraditório, porque nós estamos acompanhando desde 2015, na verdade até antes, mas em 2015, quando realmente o governo estadual queria doar 99 escolas, lembra que eles chegaram a publicar a lista, algumas delas, inclusive em pontos estratégicos, como o Fernão Dias, na cidade de São Paulo, tá certo? Que é um prédio histórico, né? E que realmente era para vender e fazer dinheiro com essas escolas. Agora, nós sabemos que tem 121 escolas acabaram sendo fechadas, turmas do noturno praticamente foram extintas em pontos estratégicos de São Paulo, especialmente perto de metrôs. Então, ao mesmo tempo, o governo propunha um ensino integral, de tempo integral, o que significava, para qualquer um, que era uma grande, já que estava sobrando vagas, era uma grande oportunidade de você poder oferecer diversidade curricular, outras alternativas currículas, evidentemente, nossas crianças, jovens e até adultos permanecerem na escola por tempo, evidentemente, diferenciado.
né? E não a enganação que é hoje, que a gente fala, tem 10 minutos de intervalo, mas, na verdade, nem tem horário para intervalo, né? Vou lembrar aqui que essa é uma luta explícita do conjunto de entidades que se reorganizaram no período chamado de redemocratização, e que portanto, eu diria que desde 1983, quando as nossas entidades, a AMPED, a AMPAI, a própria CUT, tá certo? É criado a ANDE, é criado o ANDES. E os sindicatos ganham uma autonomia. Um dos discursos que foram incorporados como urgentes era garantir a qualidade de ensino para todos numa escola pública, laica e, obviamente, participativa. E, nesse sentido, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, ele foi criado, é importante que vocês se lembrem disso, ou que vocês saibam, porque vocês são muito mais jovens, né? O Fórum Nacional, ele nasceu exatamente para que as nossas entidades tivéssemos condições, na época a CNTE também se transforma, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne toda a educação básica do país, e para defendermos as nossas teses, não é? Lembrando que, com todos os defeitos, esta foi uma Constituição que teve uma participação ativa e altiva dos movimentos sociais. Então, não era assim um deputado tradicional telefonar lá para o outro e falar: o coronel mandou que você inclua tal coisa. A área de educação foi uma área também que foi muito, muito disputada na Constituinte pela direita. É importante que vocês saibam que o que está escrito na Constituição de avançado, ela foi fruto de praticamente morarmos em Brasília, convencermos cada dia, cada deputado, de forma suprapartidária, para que nós aprovássemos os direitos à educação. E, portanto, educação de qualidade, estou falando aqui de 1986 e 7, já estava escrito nos nossos documentos que a questão do número de alunos em sala de aula é o grande diferencial para a questão, um dos grandes referenciais para a questão da possibilidade da qualidade de ensino. De uma tal maneira que o aluno não saiba só, quer dizer, o professor não domine só o número de um aluno, 47, 85, 139, mas que ele realmente possa acompanhar a produção de cada aluno, porque nós sabemos que a avaliação da aprendizagem, principalmente para quem gosta muito de aspectos meritórios, ele implica em dois grandes lados. Primeiro, a avaliação do conjunto classe, do rendimento que o conjunto classe está apresentando, que é, na verdade, uma alternativa para que eu, professor, eu, professora, possa saber se aquilo que eu estou ensinando, a forma como eu estou trabalhando, realmente possibilita aos alunos um entendimento interessante dos conteúdos pretendidos. Mas tem uma outra parte que também é nossa obrigação, e que também está previsto na Constituição, não é? E no próprio conceito de avaliação, que é exatamente a possibilidade de que cada aluno cresça, se desenvolva, se descubra cada vez mais, e dentro das suas possibilidades. Para que isso aconteça, eu não posso ter uma classe cheia, tá certo? Em que eu, na verdade, tenho meia dúzia que eu posso dar mais atenção, e o resto vai como vai. E eu vou lembrar aqui, já que estamos nessa semana comemorando
os 99 anos de Paulo Freire. Vou lembrar aqui que uma questão antiga em educação, e o professor Paulo Freire sempre insistiu que não foi ele que nem quem inventou essas coisas, ele só arrematou nos seus livros, é que realmente conhecer a vida e a história de cada um dos alunos era uma condição fundamental para que nós pudéssemos elaborar e propor um currículo que fosse significativo, que fosse interessante, que efetivamente significasse para cada um dos nossos alunos e alunas a possibilidade de se autodescobrir, de se desenvolver e se definir em relação às grandes áreas do conhecimento. E que, principalmente, ninguém vai ser bom em tudo. Todos nós temos as nossas preferências e as nossas qualidades em que a gente se dedica mais. Por isso mesmo, cada um de nós escolheu uma área de trabalho. Mas eu queria dizer que é surpreendente que, neste momento, que eu diria, da modernidade, nós realmente insistamos, nós não, que o governo insista em não descobrir, em não discutir, em praticamente negar, alegando falta de recursos financeiros, a enfrentar a questão de diminuir o número de alunos em sala de aula. Nós sabemos, vou lembrar aqui uma história antiga e também complexa, com o presidente Bill Clinton, que quando teve o seu affair com uma das estagiárias, teve que prestar contas no Senado americano, e lá eles não costumam mentir. E na reunião lá, Bill Clinton prometeu que realmente a crise, vejam bem, a crise do ensino americano, que tem crise, e também está em crise, a crise do ensino americano estava voltado ao número de alunos em sala de aula. E, como tal, ele se comprometia, daquele ano em diante, penúltimo ano do seu governo, que nenhuma classe teria mais do que 18 alunos por professor, né? Então, eu estou lembrando aqui que os grandes, e ele não estava dizendo, como, por exemplo, alguns argumentam, que na Espanha, por exemplo, tem 18 a 20 alunos por falta de crianças, ou na Itália, que às vezes tem 12 alunos por falta de crianças. Nós estamos dizendo de um país que tem população jovem e que efetivamente resolveu, como política educacional, assumir que, de fato, a relação direta entre qualidade e número de alunos é um fator fundamental. Se nós pudéssemos ouvir, se a gente pensar agora, e eu estou discutindo, hoje atuo no ensino superior, estou pensando o seguinte, às vezes nós temos salas, todas as nossas salas têm 60 alunos, no mínimo, não é? Na graduação. Mas na pós-graduação também, sem dúvida nenhuma, nós temos, às vezes, classes com 40, 50. Eu dei um curso do Paulo Freire, que teve 82, não é? E que eu não ia cortar, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai poder estar dando os cursos do Paulo Freire, né? Então, quanto mais ali era melhor, né? E, portanto, eu digo para vocês que esta discussão, ela continua atual, ela é importantíssima, não vai haver computador, não vai haver ensino remoto, ou mesmo ensino presencial, se nós não organizarmos as nossas salas com um número de alunos menor, pensando na possibilidade do professor e da professora poderem ali estar acompanhando a produção dos seus alunos.
Eu tenho ouvido muitas professoras, vou pôr no gênero feminino, porque somos maioria, principalmente nos anos iniciais, quase a totalidade, e, de fato, as professoras dizem, olha, Lisete, a gente acompanha, mas eu consigo chegar até a segunda carreira de alunos em sala de aula, para saber como é que eles estão escrevendo, qual é a sua ideia, tá certo? Na composição, que propostas, às vezes, eles fazem, o que eles gostariam, inclusive, de estudar, de se aprofundar, e quais são os seus interesses, não é? Até a segunda carreira eu consigo, da primeira à nona série. Agora, o resto da sala fica quando realmente for possível, né? E, às vezes, nós temos visto isso, e vocês sabem disso também. Quer dizer, às vezes são nas atividades extracurriculares, extra-classe, que a cada dia diminuem mais, mas são nessas atividades que nós, professores, muitas vezes temos condição de descobrir potencialidade dos nossos alunos. Porque estamos indo de metrô, porque estamos no centro da cidade, porque ele deu uma opinião, tá certo? O aluno tem que falar mais, né? E aí nós temos que admitir que, freirianamente falando, é o diálogo. E o diálogo só é possível se eu tiver um número razoável de pessoas para conversar. Senão fica, né, exatamente o discurso do professor, da professora, que tudo sabe. É nesse sentido, né, pedagogicamente e politicamente, se nós quisermos, vamos saber disso, uma escola diferente e diferenciada, a dinâmica das nossas relações vão ter que mudar. Porque conhecer os nossos alunos, tá certo? Sem dúvida nenhuma, ela é condição para a gente poder preparar melhor os nossos planos de aula, preparar melhor aquilo que a gente acha que é significativo para a pesquisa e para o desenvolvimento dos nossos alunos. Começo por aqui, né, e depois a gente vai discutindo, Carlos. Vou lembrar aqui, eu tenho até na minha janela, Carlos, acho que faz 10 anos que o Carlos apresentou talvez o primeiro projeto, se não mais, estou pensando aqui que pode fazer mais tempo, que apresentou o primeiro projeto de redução do número de alunos em sala de aula, junto com o movimento que a PUESP apoiou, tá certo? Para, mais ou menos, mas que efetivamente, para todo o interior do estado de São Paulo, essas condições fossem possíveis. E o que nós estamos vendo aqui em São Paulo, tanto no município como no governo estadual, é que onde há lugar, sob uma argumentação que chega a ser ridícula, mas ela é falaciosa, né? Sob uma argumentação quase estúpida, é que eles não reduzem o número de aulas numa certa, nas escolas, para as outras não ficarem em desacordo, como se ficar pior fosse bom para o ensino, e não para aproveitar as eventuais situações em que realmente se poderia, tá certo? Porque há espaço sobrando. Qual é a vantagem de se ter uma classe fechada, tá certo? 1, 2, 5, é ali realmente que nós poderíamos fazer uma distribuição melhor, tá certo? Então, eu estou gostando da discussão sobre o isolamento social, porque o isolamento social talvez os sensibilize, ou sensibilizem para saber o seguinte: se até vírus se pega amontoado, que tal separar para que o conhecimento possa ser mais interessante, né? Então, acho que a gente vai ter que aproveitar esse momento extravagante que nós estamos vivendo, né? Acho que aí a luta de vocês, do Legislativo, e nosso,
das associações de educação, de associações científicas, tá certo? Temos que evitar o retorno prematuro. Isto nós estamos sentindo e a pressão comercial, digamos assim, para o retorno imediato, pressão financeira, que até eu confesso que agora, como o Bolsonaro não assiste a Globo, às vezes eu assisto a Globo. Não assisti agora, ele não assiste, eu assisto. E, efetivamente, eu sou obrigada a admitir que a posição dos jornais Folha, Estadão e a Globo, do que eu acompanhei, que eram defensores de que praticamente só o ano que vem nós voltássemos às aulas e, portanto, discutíssemos a questão de parte percentual dos alunos serem atendidos de cada vez, né? E a posição deles, de repente, mudou. E, efetivamente, aqui nós estamos começando a ter a imprensa, as falsas educadoras que representam o empresariado aqui, tá certo? As fundações que nós sabemos que estão felizes porque venderão seu material, defenderão suas ideias neoliberais em relação à educação, e os que defendem que a educação seja um grande negócio, nós estamos vendo que eles querem, efetivamente, que as aulas comecem imediatamente, né? Eu tenho o material deles, que já está disponível, e que eles querem que realmente seja esse o material usado para todas as crianças, independente, para todos os jovens, independente das suas condições de vida e de trabalho. Então, é um momento delicado, mas é um momento de luta e é um momento de sensibilizar. Achei ótimo termos uma mãe aqui, né? Nós somos mães de professoras, é importante convencermos as mães, porque, claro, muitas delas, não tendo onde colocar os filhos, também, às vezes, se confundiam e defenderam, como eu vi em algumas assembleias, o retorno, não pela questão do ensino, mas pela questão, exatamente, de poder ir trabalhar com garantias que seu filho estava em local seguro, né? Então, acho que esta é uma discussão que, até agora, nós vencemos, no sentido de ter adesão de pais. Estou lendo agora mesmo, recebi uma carta da Escola Américo-Brasiliense de Santo André, onde pais, alunos, professores e funcionários realmente se manifestam dizendo que não aderirão ao retorno prematuro, tá certo? E que não acreditam exatamente na dessa divisão de 30%, que mais é um engodo no ensino do que realmente dizer que as aulas estão retornando ao, aspas, normal, né? O normal não existe mais, então estamos em outra, né? É isso aí, Fábio Francisco. Obrigado, Lisete. Olha, é uma honra te receber aqui, te ouvir. A sua participação é especial em todos os sentidos. Todos os sentidos. Estou voltando. Voltou com força total, com energia total. Só dizer, Lisete, duas coisas, que nós não vamos voltar, o magistério fará greve geral da educação, né? Vai ter desobediência civil contra a resolução do Dória, contra o decreto do Bruno Covas, haverá uma rebelião ali civil contra essas orientações genocidas e uma luta em defesa da vida das nossas crianças, dos profissionais da educação e da comunidade escolar. E você citou uma questão aí importante. Eu me lembro que quando, em 2015, o Alckmin tentou fazer de novo a reorganização da rede estadual, e teve um movimento dos alunos que ocuparam as escolas, 200 alunos foram ocupadas. Eu me lembro que eu participei de uma reunião e fiz uma intervenção porque queriam fechar uma escola em Santo Amaro, e eu fui falar com a dirigente de ensino numa reunião com os alunos, os professores. Ela falou: Janase, deputado, essa escola
já não tem quase alunos, só tem 25 alunos por sala, é um absurdo isso daí. Eu falei, nossa, que ótimo, 25 por sala, é o que nós tanto queremos, mas para ela era um horror, aquele 25 é pouco, a escola está esvaziada. Eu falei, não, aliás, tem que ter menos, 20 alunos seria o ideal. Ela está cheia na medida certa, né? Ela está cheia na medida certa. Exatamente. Lisete, muito obrigado. Fique à vontade se você quiser continuar, se você quiser sair, eu sei que você tem outros compromissos, fique à vontade, tá bom? Eu queria dizer que, olha, as 3 universidades paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, os reitores, apesar de todas as diferenças que nós temos hoje no ensino universitário, decidiram que as aulas presenciais só do ano que vem, tá certo? E, portanto, acho que eu estou dizendo isso porque eu vi que o Dória disse que o ensino superior poderia voltar, mas, obviamente, ele estava dizendo o ensino privado, porque o ensino público, realmente, já há decisão dos conselhos universitários, exatamente garantindo que somente em 2021 as aulas presenciais voltam a acontecer, em defesa da vida. Defesa da vida. Isso aí, Lisete. Obrigado. Celso, eu vou Obrigada. passar, então, para a Maria e para a Amanda, depois você fecha falando do projeto e falando da luta aí municipal, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, eu vou passar para a Maria, que é mãe de aluno. Maria, como que você vê esse debate todo, essa questão de lotação de salas, de superlotação? Como que você vê essa questão? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Obrigada Maria. pelo espaço de fala aqui. Eu sou uma grande defensora da escola pública, né? Uma escola pública de qualidade, né? Vim de escola pública, mas para uma escola ser de qualidade, ela tem que ter alguns quesitos, né? Hoje as salas estão superlotadas. E para ter uma educação de qualidade, é impossível fazer com essas salas, né? Como a Lisete disse, para olhar para cada um desses alunos, né? Cada um tem sua especificidade. Então, é impossível fazer um trabalho de qualidade com salas superlotadas, como a gente vê hoje, né? Então, eu sou totalmente contra. Primeiro, eu sou contra a volta às aulas esse ano, né? A gente tem que. As famílias estão. Cada uma tem suas questões, né? Familiares, tem o medo, tem a questão de às vezes não ter o suporte para a criança, o apoio, né? Uma rede de apoio para que a criança fique em casa com alguém. Mas a grande maioria tem um medo, né? A gente tem medo de expor as nossas crianças na escola, onde as crianças não conseguem acompanhar, né? Seguir os protocolos, né? E como a grande maioria das crianças são assintomáticas, elas acabam levando o vírus para casa, para as suas famílias, né? Então, a grande maioria das famílias é contra o retorno das aulas esse ano, né? Como a gente já está praticamente terminando o ano, eu acho que isso é administrável, né? Então, as famílias acabam administrando essa questão, né, de deixar a criança com algum conhecido, porque realmente não dá. Na situação que a gente vive hoje na escola, com essa superlotação, é impossível. E a gente sabe que não vai haver essa redução, né, de distanciamento, redução de número de salas, para poder conseguir seguir esses protocolos de segurança. Então, a gente prefere que realmente não volte, não retorne agora. E o Celso está agora no conselho, a gente montou um conselho de inclusão, né, dentro da Câmara, e ele fez essa proposta de um projeto de lei aqui em São Paulo para que haja essa diminuição de alunos em sala de aula. E quando houver uma criança com deficiência, no caso do meu filho, é uma criança com deficiência,
esse número seja menor ainda, né? Então, eu queria também agradecer o Celso por essa luta, né? Por estar junto com a gente nessa luta, pela redução do número de alunos, né? Não só agora na pandemia, mas que seja uma coisa para se pensar para o próximo ano, né? Para todas as escolas. E eu queria agradecer por esse espaço, Celso, por esse conselho, por essa força que você tem nos dado, né? A gente tem um grupo muito forte, cada dia aumenta mais esse grupo lá dentro do conselho. E seria bom que todos os vereadores pensassem assim, né? Pensassem em chamar o povo, né? Para dar essa voz, né? Para ouvir as demandas de todos os segmentos, né? Para que a gente faça realmente uma administração mais democrática, né, Celso? Então, é isso. Obrigado, Maria, pela sua intervenção. Vou passar, então, agora para Amanda, que é professora e também é mãe de aluno. Amanda, a palavra é sua. Acabou de dar uma aula, acabou de sair da aula. Ela disse que estava dando uma aula agora há pouco. Estava dando uma aula online agora há pouco. Sobre mito da democracia racial. Olha só que tema bom. Olha que legal. Primeiro, eu queria agradecer à professora Elisete. A gente fica muito feliz em ouvi-la. Foi muito bom. São coisas assim que eu fico pensando em relação à volta às aulas, né? E que a professora Elisete tocou num ponto que me chama bastante atenção, porque esse é um dos propósitos. Quem vive a escola, a gente já está em setembro, né? No final de ano, nós passamos o ano todo praticamente fora da escola. O que é agora? Setembro, outubro, novembro? Acabou o ano. Esse último trimestre passa assim muito rápido. Então, o que seria voltar agora? Eu fico pensando assim, sabe? Que lógica que é? O que vai fazer com essas crianças ali agora? Uma outra... Então, para mim, fica muito nessa questão mesmo dos recursos financeiros dessas empresas, desse setor privado, que vai pressionando esse governo, que cede muito fácil para esse tipo de apelo, né? Porque não há uma lógica. As nossas salas de aulas, né? Vocês visitam bastante as escolas públicas estaduais, e muitas escolas municipais são prédios antigos, em que as janelas estão lá no alto, né? Os vidros que são emperrados, a gente não tem ventilação. Eu fico pensando, né? Eu vou voltar, vamos supor, hipoteticamente, né? Que a gente não vai voltar, mas dar aula de máscara. Na minha escola tem uma sala de aula, sala de aula, como é que fala? Itinerante, né? A gente tem os alunos que saem das salas de aulas. Então, tem uma sala, um andar na escola, que nenhum professor quer pegar aquela sala, porque no verão, quando eu ia dar aula lá, eu já ia ficar pensando, hoje eu vou dar aula naquela sala de aula, vou ter que ir já com roupa de verão, sandália, regata, sabe? Porque é muito quente, ambientes escolares são muito quentes, mal ventilados. Então, a gente já tem essa estrutura, né? O que fizeram nesse tempo? Eles foram lá e quebraram essas janelas, eles arejaram alguma coisa, e eu vou voltar para essa mesma sala de aula, com a mesma quantidade de alunos. Essa história de 20% e 30% é muito estranho, porque como que eu dou aula para 20% e depois eu volto para 80% EAD? Eles vão pagar o professor essa hora extra? Como é que fica isso? Vai ter contratação de professor? Então, assim, é tudo muito, para mim, é tudo muito surreal, essas propostas que estão sendo feitas. Uma outra questão, eu já sei, né? Eu tenho um filho autista, não tem condição de volta, sem vacina, não nem é questão de 2021, é sem vacina. É uma criança que tem uma dificuldade de entendimento de regras, né? Então,
com algumas questões. E a questão da sala de aula, né? Quando a gente está numa sala de aula lotada, com muitos alunos, a gente que é professor, que gosta do que faz, que a gente está ali fazendo mesmo a coisa, a gente quer que dá certo, é muito triste a gente não ter esse contato com o aluno. Essa coisa que a professora Zete falou, eu consigo chegar em alguns e outros passou por mim. É uma satisfação quanto profissional, né, de você não conseguir chegar nesse todo, não realizar esse trabalho. E realmente, eu já trabalhei em escolas que tem poucos alunos, escolas lotadas em que a gente fica andando lá na lousa, né? Próximo à lousa, que você não consegue circular entre os alunos. E uma das coisas que me chama a atenção das escolas particulares, essas escolas menores, de bairros, que surgiram tanto no final dos anos 90 e agora no início do século 20, 21, é justamente a redução do número de alunos, né? Você vai querer procurar já dei aula em escola particular, e assim, a propaganda da escola, que é? Olha, aqui nós temos no máximo 20 alunos na sala de aula, tantos alunos na sala de aula, quer dizer, já é um consenso de aprendizagem, né? A questão de uma redução de alunos na sala de aula. Então, falta mesmo a... E eu fiquei muito feliz a semana passada, mas muito feliz porque a gente está numa chuva de notícias ruins, de retirada de direitos, né, de perda de direitos, quando eu ouvi o Celso Gianazzi lá na plenária falando que o projeto foi aprovado. Nossa, eu fiquei aqui em casa num estado de euforia tão grande, porque foi uma notícia boa e uma luta nossa, né? Uma luta que a gente começou lá no conselho, indo devagar ali, conhecendo as pessoas, conhecendo as mães, conheci a Maria, e a gente foi construindo. Então, acho que é um momento que a gente precisa de um fôlego, assim, uma vontade de continuar lutando para que esses absurdos não aconteçam e incentivar também mais pessoas a participarem do movimento, né? Dos movimentos sociais, da educação, não deixar da gente de lutar por isso, de acreditar que a gente pode mudar, né? E de participar, porque mudar sem fazer nada, né? Não adianta, né? Só ficar discutindo e não agir, né? Então, acho que foi muito importante conhecer o conselho, ir ao conselho, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, né, Maria? Porque a gente tem uma criança com uma deficiência, então tá no conselho, ir até o conselho, com quem que a gente deixa o filho à noite, com quem que vai, a gente trabalha, né? A Maria também trabalha. Então é uma luta, mas é uma luta que a gente não pode deixar de lutar. Obrigado, Amanda. Vocês são duas grandes guerreiras, na verdade, que compõem esse conselho. E só para a Lisete entender, o mandato do Celso Gianazzi, Lisete, é constituído por vários conselhos. Tem conselho de EJA, conselho de educação infantil, e tem também o conselho de inclusão, que inclusive, aí eu vou passar para o Celso falar, a Amanda já falou desse primeiro projeto, mas o Celso conseguiu aí com o conselho de inclusão aprovar, na verdade, 2 projetos do conselho de inclusão. Acho que dos conselhos é o que já tem 2 projetos, não é isso, Celso? Que é aí eu quero que você explique. Esse daqui, do limite de alunos por sala, ele passou em primeira votação, falta a segunda, mas já é um grande avanço. Aprovar em primeira significa que vota em segunda também, Claro. porque já tem o aval das comissões todas. Então, e já tem a nossa lei estadual também. Então, eu tenho, né, uma jurisprudência, eu diria aqui. Mas eu quero que o Celso fale, então, desses 2 projetos e do Conselho de Inclusão, Celso. Como que funciona? Isso é importante. Porque, inclusive, eu falei agora há pouco com uma mãe, a professora Fabiana, também de Vargem Grande, que o filho dela foi discriminado. Ela tem um filho autista e até passou a matéria. Eu recebi aqui a matéria da Record. O filho dela foi discriminado no condomínio. Falei com ela há pouco. Ela é nossa colega, professora da rede estadual lá da região de Cotia. Ela até ia participar da live aqui, não sei se ela entrou, que eu estou sem a senha. Eu estou pelo celular e não consigo ler. Ela entrou e depois caiu, Carlos. Ah, é? Ah, que pena.
Mas então, até prestar solidariedade a ela, nós vamos tomar providências também em relação a essa perseguição ao filho dela num condomínio. E ela quer... Falei do conselho, falei que vocês têm um conselho aqui e ela quer participar e levar um núcleo do conselho para a região ali de Cotia, Vargem Grande. Celso. Então, primeiro, boa noite a todas, né? Boa noite a Amanda, a Maria, boa noite ao Carlos e boa noite tudo especial para a nossa professora Lisete, né? Um orgulho muito grande tê-los aqui nessa live de hoje, falando sobre um assunto tão rico, tão importante, né? Tão decisivo na nossa educação pública na cidade de São Paulo. E também, então, boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais aqui. A fala da professora Lisete, toda vez que a professora Lisete fala, é uma verdadeira, para nós, uma verdadeira aula, né? Professora Lisete, eu lembro como se fosse hoje, 2018, nós acompanhamos a professora Lisete, então candidata a governadora, na caravana da educação, com o nosso professor Carlos Janazzi, com o nosso educador Daniel Cara, né, quando candidato ao Senado, com a educadora Luciene Cavalcante também, com a Heloísa Yundina. Então, vocês fizeram uma caravana da educação por toda a cidade de São Paulo, fazendo um grande debate, professor Lisete. E naquele momento, a senhora sempre falava nas plenárias, falava da necessidade dessa redução do número de alunos por sala de aula, da qualidade do ensino. Uma das questões principais seria essa, né? São várias questões, mas a senhora levantava muito, uma aula, a senhora sempre deu uma aula para a gente, e a senhora é um motivo de inspiração para que a gente continue lutando, professor Lisete, por educação pública e de qualidade. Então, tê-la aqui novamente falando sobre esse assunto, para nós é uma honra muito grande. E dizer, o Carlos falou aqui dos projetos, né? E aí tem a Maria e a Amanda, e um agradecimento muito especial a vocês duas, né, e aos outros componentes do Conselho de Inclusão. Quando nós assumimos o nosso mandato em janeiro do ano passado, nós acreditamos muito na participação popular dentro dos mandatos, e acredito no mandato como intervenção de luta, né, professor Lisete, Carlos, Maria e Amanda. E aí abrimos, as pessoas que compõem o nosso mandato são grandes educadores também, que têm essa experiência na rede pública aqui de São Paulo, e aí veio essa ideia da formação dos conselhos dentro do mandato, para a participação das pessoas na formulação de políticas públicas, e isso é muito importante. Teve o Conselho Mirim, dando protagonismo para as crianças, teve o Conselho da EJA, de Educação de Jovens e Adultos, como Observatório da Demanda, cobrando não fechamento das salas da EJA, né? E abertura da demanda da EJA, onde tem possibilidade. Tem o Conselho de Educação Infantil, e tem o Conselho, professor Elisete, Conselho de Inclusão Escolar, e aí, onde participam, a Maria participa, a Amanda participa, outras mães, outras educadoras, outras pessoas do movimento social também participam, e a participação de vocês foi muito importante, mas muito importante porque vocês conseguiram implementar políticas públicas de verdade, porque nós tivemos um projeto aqui, é um projeto do Executivo, e nós, com a discussão do Conselho de Inclusão, Carlos, professor Lisete, houve uma ideia era um projeto do governo falando da licença paternidade, discussão, e o Conselho de Inclusão Escolar teve a ideia de apresentar uma emenda no projeto do Executivo, aumentando a licença paternidade aqui para pais que têm crianças com deficiência na rede pública municipal. E foi aprovado, professor Lisete. Conseguimos colocar essa emenda, né, o Conselho de Inclusão, e virou lei. É lei da cidade. Na verdade, para todos os servidores municipais, não é só para professor, né? Todos os servidores da Prefeitura de São Paulo. Todos os servidores públicos, e uma ação inédita, porque no Brasil nenhuma cidade, nenhum município tem essa licença paternidade, e é muito importante na primeira infância a participação do pai também, para poder, nesse momento, estar acompanhando, né, o seu filho. E, na sequência, outras lutas surgiram, e o Conselho de Inclusão Escolar começou a discutir a redução do número de alunos por sala de aula. Houve esse grande debate dentro do mandato, Maria participando, Amanda trazendo contribuições valiosíssimas, e se espelharam
na lei do nosso deputado Carlos Janazzi, que é uma lei já em vigor, né, no estado de São Paulo. Elas viram essa possibilidade, nós apresentamos o projeto, foi discutido dentro do mandato com o Conselho de Inclusão Escolar, e o projeto foi encaminhado e foi aprovado já em primeira votação. Ele passou semana retrasada, passou em primeira votação, que é uma grande vitória. Agora a gente vai caminhar para que ele seja também aprovado em segunda votação e depois sancionado. Então, mostra da dimensão do que é essa participação popular dentro dos mandatos na luta, defesa da educação, né, da educação inclusiva e da educação inclusiva, que a gente tem esse grande debate, né, porque nós acompanhamos as escolas municipais e muitas das escolas, né, vocês conhecem, o professor Elisete conhece muito bem, o nosso professor Carlos Janazzi também, deputado, a Maria conhece, a Amanda conhece, as escolas, a grande maioria não tem condições arquitetônicas para receber os nossos alunos, não há acessibilidade nas nossas escolas, não há um corpo funcional de estagiários, de AVS, para acompanhar, para que os professores também tenham condições de um trabalho pedagógico, né, de acompanhamento dessas crianças. Então, esse trabalho é muito importante e a redução do número de alunos por sala de aula vai ajudar bastante, né, nesse sentido de a gente alcançar, na cidade de São Paulo, uma educação pública de qualidade, como a gente imagina que deva ser aqui na cidade de São Paulo. Então, e quando a gente fala da superlotação e da volta às aulas, da reabertura das escolas nesse momento, nessa grande pandemia, nós também nos posicionamos contrariamente à volta durante a pandemia, porque as nossas escolas, a realidade das nossas escolas não é a realidade das escolas da Europa, ou a realidade essa que o prefeito Bruno Covas mostrou na semana passada. Ele é uma escola imaginária. A nossa escola não é essa. A nossa escola é uma escola com vidros. Muitas escolas com os vidros soldados, não há ventilação, não há possibilidade alguma de alguma criança voltar com segurança, não só as crianças, mas também os profissionais da educação com segurança, para que as escolas voltem sem ser infectado pela Covid-19. Então, a gente está fazendo essa luta muito, muito forte para não voltar às aulas, não voltar. E como diz o nosso deputado Carlos Janazzi, nós faremos também esse grande movimento de uma insurgência civil, uma revolução civil aqui, não permitindo que tanto o governo estadual do Dória como do Bruno Covas, dessa uma política criminosa, genocida, possa fazer isso com os nossos alunos, nossos profissionais da educação e seus familiares também. Porque os alunos, eles, embora possam ser assintomáticos, eles levam o vírus para os seus familiares, seus avós, seus pais, mães, que têm algumas comorbidades também, e pode causar um grande genocídio na cidade de São Paulo. Então, nós continuaremos lutando também para não volta às aulas enquanto não tivermos uma vacina que dê proteção para nossas crianças. Legal, Celso. Muito obrigado pela sua participação. Nós já estamos partindo para o encerramento aqui da nossa roda de conversa. Eu quero agradecer muito a Maria, a Amanda pela participação, pelas intervenções que vocês fizeram, parabenizá-las também pelo trabalho que vocês têm desenvolvido junto ao Conselho. Agradecer ao vereador Celso. Carlos, deixa eu só fazer um adendo que nós temos também, tem um projeto na Câmara Municipal tramitando que fala sobre as pessoas com transtorno de espectro autista aqui na cidade de São Paulo, e o projeto estava caminhando de uma forma totalmente inadequada, sem muitos dos aspectos importantíssimos para que tenha uma política pública voltada para as pessoas com transtorno de espectro autista. E a Amanda, a Maria, o Conselho de Inclusão Escolar, o William da Abraça, vários componentes do Conselho de Inclusão, participando da discussão desse projeto, fizeram importantíssimas alterações do projeto de lei, e ele está pronto para ser votado. Se não for votado amanhã, vai ser votado na semana que vem, criando uma política pública aqui também para as pessoas com transtorno de espectro autista. E aí eu parabenizo muito, mas demais, a intervenção que vocês fizeram nesse projeto de lei, que sairia totalmente em desacordo
com o que uma política pública necessita. E vocês corrigiram esse projeto, colocando alterações importantíssimas. Então, gostaria também de parabenizá-los aqui pela participação de vocês. Esse conselho aí né, não deixa passar nada. É. Parabéns, Celso. Parabéns, Celso, pelo conselho. Obrigado, professor Lisete. Essas mulheres guerreiras, Amanda, Maria e outras guerreiras desse conselho são gigantes. É isso Celso, Lisete, eu quero que você encerre a nossa live. Eu vou passar a palavra para você fazer aqui o encerramento dessa nossa roda de conversa. A palavra é sua, por quanto tempo você quiser. Pode ficar até as 3 da manhã. Não. Brincadeira. Você sabe que eu levo a sério, de repente. Eu sei. É isso. Vou copiar Fidel Castro. Mas eu queria só lembrar o seguinte: eu recebi uma denúncia, nós estamos acompanhando nos estados como é que estão esses movimentos de retorno. E o estado do Amazonas, que estava até em uma situação razoavelmente confortável, porque tinha, em tese, conseguido manter o Covid razoavelmente estacionado, né? Ele fez o retorno, porque lá também eles adotaram as medidas eletrônicas, as aulas eletrônicas, de uma maneira absolutamente inimaginável, e com o retorno às aulas, com todos esses cuidados que todo o sistema de ensino diz que tem, que é o álcool, lava a mão, onde nem tem água, tá certo? Filtrado, nós sabemos disso, né? Que não tem as salas em devidas condições. Nos primeiros 15 dias, foram 409 pessoas que se contaminaram. Então, em defesa da vida, nós precisamos ter clareza disso. A pandemia é uma realidade, não é imaginação. E, portanto, assim, nós temos grupos que têm se comportado, também em São Paulo, como se nada estivesse acontecendo, não é? Que é uma irresponsabilidade, porque a irresponsabilidade deles compromete a nossa saúde, não é? Então, eu acho que esse movimento é um movimento, eu quero acreditar, Janase, que a greve, caso Dória fique em pé, a greve geral saia. Né? Eu tenho meus temores, porque parte dos nossos professores e professoras tem uma coisa, é um sentimento que a gente tem que admitir, que chama-se medo. E, portanto, é o seguinte, tem medo de perder o emprego, tem medo, você veja que os concursos públicos estão sempre sendo adiados, você tem muita gente contratada que sabe que se não segue o que seu chefe falou, pode sofrer as consequências. E nem todos têm uma educação política, vamos dizer, uma educação democrática, que permita a resistência. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que dizer, a desobediência civil a essas medidas é um grande manifesto concreto, objetivo, de defesa da vida. Portanto, vamos desobedecer, porque com isso vamos salvar nossas crianças, nossos jovens e nossas queridas professoras e professores, tá certo? E os funcionários da escola, tá certo? É isso aí. Boa noite, um prazer imenso, parabéns a você. E eu vou conhecer melhor o seu conselho de inclusão, Celso, porque quero te dizer, eu tenho um projeto de pesquisa sobre realmente a questão dos portadores de pessoas com deficiência, e quando chegou a vez dos autistas, a briga entre profissionais da área foi grande, nós não conseguimos fazer um vídeo, porque, às vezes, a divergência
inclusive entre médicos e psiquiatras, e psicólogos e terapeutas, se as crianças devem ou não estar na escola, que a gente chama na escola regular, né? E hoje, acho que essa é uma luta que é fundamental, né? Eu estou dizendo isso porque realmente vi médicos defenderem o direito do autista, da criança autista, de estar na escola, né? E o que significa em termos de rendimento, aquilo que nós não necessariamente vai acontecer através da fala, mas vai acontecer através do comportamento e vai acontecer através do sentimento. O autista, acima de tudo, é uma criança, é um jovem com alta sensibilidade, né? E nós já aprendemos que não tem relação entre inteligência e autismo, ao contrário, né? Precisou vir um Messi aí para dizer, olha, até na nossa disposição física, tá certo? Um autista pode ser o melhor jogador do mundo, né? Então, estamos aprendendo, e estamos aprendendo com vocês, que estão lá no Conselho, e que podem fornecer, inclusive, com todo respeito ao próprio sistema de saúde, recomendações importantes sobre como é que uma criança autista aprende, gosta, se satisfaz e, acima de tudo, vive. Né? Então, parabéns a você, vou estar atenta, e parabéns, Carlos e Celso, eu vi que eu tinha razão, você está muito bem no estadual, ai de nós quando você não estivesse lá, e o Celso assumiu um papel muito importante na Câmara Municipal. Então, vamos reelegê-lo, tá certo? Para que vocês possam continuar aí uma divisão harmoniosa entre irmãos. Tá bom? Obrigado, Vicente. Olha, está convidadíssima, estamos esperando a senhora para participar do conselho. Vai ser uma honra para a gente tê-la no Conselho de Inclusão, também no Conselho da EJA, no Conselho Mirim. A senhora é uma grande... Todos os conselhos, professor Lisete, a senhora é um espelho para nós, uma luz que nos guia. Eu acredito em participação democrática, é isso. Vivam obrigado, os conselhos. Obrigado, Lisete. Foi uma honra, um prazer, uma noite histórica especial a sua presença aqui, junto com a Maria, com a Amanda, uma noite inesquecível que está registrada aqui nos anais dos nossos mandatos. Muito obrigado, Lisete. Eu li aqui, só um minutinho. Você falou que tinha tempo, olha só, já estou abusando. É que o Adeilson, ele lembrou que o Fundeb está em votação e, efetivamente, a questão do CAC, custo-aluno-qualidade, pode ser uma variável fundamental para que a gente junte número de alunos em sala de aula, com qualidade de ensino, e isso seja um discurso que esteja presente na boca e no coração de mães, pais, professores e gestores educacionais. Acho que é uma luta que vale a pena, tá certo? Com certeza. Obrigado, Lisete. Um abraço para vocês. Obrigado, Amanda. Obrigado, Maria, Celso Janazzi, a todos os que acompanharam. Boa noite, Maria, Amanda, Lisete, Carlos. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Lisete, aí para Camila. Pode deixar, está aqui do lado. Está aqui do lado. Camila, um abraço para você. Um beijo. Obrigado, boa noite. Camila. Boa noite. Boa noite.